O mar estava ainda completamente cheio. Mas a ordem foi para marchar. Está passando por luta, meu amado, está passando por problema, está passando por dificuldade. Marche, vá adiante, não pare jamais. Porque nesta noite o mar vai abrir para mim e para você. Você crê nisso mesmo? Você crê mesmo? Coloca de pé e aplauda o Senhor. E nós vamos profetizar em nome de Jesus. Fala assim comigo mais forte que você quiser. Hoje o mar vai se abrir. Mais forte, hoje o mar vai se abrir. Aplauda o mais forte que você puder e fala: hoje o mar vai se abrir. Você crê mesmo que o mar vai se abrir? Aplauda falando: hoje o mar vai se abrir. Vai se abrir, porque se ele não abrir, eu vou passar por cima dele. Oh, você crê nisso? Levante as suas duas mãos lá no alto e começa a aplaudir o Senhor lá no alto e fala: eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, fale o mais alto que você puder. Fale mais alto mesmo. Eu creio, fala mesmo, eu creio, eu creio. Vamos assentar em nome de Jesus. Você crê mesmo? Então você vai receber muitas coisas de Deus nessa noite. Primeira coisa para nós vermos o mar se abrir é acreditar. Diga assim: acreditar. Primeira coisa que Moisés fez, ele acreditou. Porque se não acreditar, não tem abertura de mar. Se não acreditar no que Deus está mandando fazer, se não acreditar no que Deus está ordenando, se não acreditar na lei dos seus profetas, na palavra pregada e ministrada, na palavra lida, não adianta, não tem mar que se abra, se você não acreditar. Primeira coisa que Deus falou: Moisés, o que tu tens? Eu tenho aqui um cajado ou uma vara, então fere o mar. E Moisés acreditou naquela palavra. Diga assim: eu tenho que acreditar. Moisés então toca no mar, e o mar se abre, formando dois paredões, um de um lado e outro do outro. E o povo passa levantando poeira, e chega do outro lado, e Miriam começa a tocar o tamborim de alegria. Saiba de uma coisa, meu amado irmão, você pode estar passando luta, pode estar passando provação, se você acreditar no que Deus tem para você, se você acreditar naquilo que Deus estabeleceu para você, saiba de uma coisa, você vai atravessar o mar, e do outro lado haverá cânticos de glória e louvor ao nosso Senhor, e alegria vai tomar conta da nossa vida, e nós seremos realmente exaltados pelo Senhor, porque nós vamos passar no mar vermelho. É o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Foi um acontecimento único em toda a história. Foi um acontecimento real em toda a história. Nessa noite Deus vai abrir para nós o mar. E nós vamos passar, porque a nossa vitória está do outro lado. Jesus mesmo que falava assim: passemos para a outra banda. Vamos adiante. Jesus entrava no barco e ele falava assim: passemos para o outro lado. Vamos para o outro lado. A nossa vitória está do outro lado, meu querido. A nossa vitória está mais além, e eu vou alcançar essa vitória. Você quer vitória? Pergunta para o seu irmão se quer vitória. Pergunta para ele. Aleluia. Quando nós acreditamos, o extraordinário de Deus acontece. Você está precisando de alguma coisa extraordinária de Deus? Acredite. Acredite naquilo que Deus falou para você no passado. Está precisando de algo, de algo que Deus realize extraordinariamente na sua vida? Algo que é impossível para você, é possível para Deus. Além de ser possível para Deus, é possível também para aqueles que creem. Pode ser impossível para você muitas vezes, mas se você começar a acreditar,
no que Deus mandou você fazer, se você começar a acreditar no que Deus determinou para você, e ir adiante, e marchar, e você ir adiante, rumo ao objetivo que Deus traçou para você, e em direção ao que Deus está mandando você ir, não desviando-se nem para a direita, nem para a esquerda, como Paulo falava, eu prossigo para o alvo, para o autor e o consumador da minha fé, eu não desvio jamais, eu prossigo para o alvo, porque lá está a minha recompensa. Aconteça o que acontecer, meu querido, não desvie. Aconteça o que acontecer, vá adiante. Deus abre o mar vermelho, amém ou não amém? Você está enfrentando algum mar? Está enfrentando alguma tribulação? Está enfrentando alguma adversidade? Está enfrentando algo contrário? Porque o mar era contrário à caminhada do povo de Israel. Tem muitas coisas que você está enfrentando, que você acha que é contrário à sua caminhada. Está enfrentando algo na sua família, está enfrentando algo na sua vida ministerial, na sua vida cristã, está enfrentando algo em casa. Saiba de uma coisa, a ordem de Deus é você marchar, antes que se abra o mar, antes que se você veja uma solução para o escape da sua vida, marche, vá adiante, porque a sua vitória está mais próxima do que você imagina. Aleluia. Você crê nisso? Levante a sua mão e fale, eu creio. É interessante notar que Deus não só abre mar, diga assim, Deus não só abre mar. Ficaria muito chato eu ficar somente nas aberturas dos mares. Mas vamos falar de outra coisa que Deus abre porta. Amém ou não amém? Em Atos 16, a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos. De repente, os dois homens de Deus começaram a adorar o Senhor. Eles começavam a adorar o Senhor. O que aconteceu? As portas dos cárceres se abriram. Saiba de uma coisa, meu querido, nessa noite, além do mar, as portas também vão se abrir para você. Não, Deus não só abre mar, Deus também abre porta, aleluia. As portas podem estar fechadas, que Deus vai abrir. Deus vai abrir as portas para você nessa noite. Talvez você ache que a porta está difícil, mas Deus vai abrir hoje. Quem crê, levante a mão e fale, eu creio, eu creio, eu creio. Outra coisa que Deus abre é rios, diga assim, rios. Quando falo de abertura de rio, eu me lembro do profeta Elias e Eliseu. O profeta Eliseu, quando Elias foi arrebatado, ele pegou aquela capa e de repente ele socou no rio e usou ali aquele paletó, aquela roupa, e o rio se abriu. Quando eu falo de rio, eu me lembro de muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, quando um missionário, eu acredito mesmo, se você não acredita, eu lamento dizer que eu acredito. Aquele missionário, Deus deu uma ordem para ele ir pregar de outro lado, em uma cidade muito longe. E quando ele chegou lá, era um povoado que não tinha como ultrapassar, além de ultrapassar o rio, ainda tinha uma enchente muito grande. E ele começou a lamentar-se com Deus e a falar com Deus, Senhor, esses missionários que lutam pela janela 1040, esses missionários que fazem de tudo para ganhar almas, esses missionários que vão além, esses missionários que vão onde eu não vou, onde você não vai, eles têm coragem de ir e fazem o impossível para ganhar almas e realmente creem na palavra de Deus, creem no poder de Deus. E ele falava assim, diante daquele rio cheio, que tinha uma casa do outro lado, ele colocava na presença de Deus, fechava os teus olhos, orava, Senhor meu Deus, aquela oração fervorosa de um missionário, de um pregador, ele falava, Senhor, foi o Senhor que me trouxe aqui, eu sei que o Senhor tem poder, eu também tenho poder, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, com os olhos fechados, ele clamava ao Senhor, e eu acredito nessa palavra, eu acredito nesse testemunho, que foi testemunho de um homem de Deus, de um missionário, que tem compromisso ainda com a palavra de Deus, e ele orava insistentemente ali, orava,
quando ele abriu os outros olhos, eu quero que você aplaude mais forte, porque ele já estava do outro lado do rio. Quem acredita nisso, aplauda o Senhor. Isto é real, é verdadeiro e é profético. Então Deus abre rios para nós, ainda que eu não consiga passar do outro lado, Deus vai me levar do outro lado. Foi Jesus que falou: passe para o outro lado. Se Deus e Jesus mandou-me passar para o outro lado, não tem obstáculo que vai me impedir, porque eu creio na palavra de Deus. O missionário vai e prega, anuncia tudo isso por causa de uma família. Ele prega e começa ali então a convidar as pessoas para aceitar Jesus. E as 5 pessoas que estavam ali, uma casa única num vilarejo muito pequeno e pobre. E aquele missionário, todas aquelas pessoas entregam a vida para Jesus. Na hora de ir embora, aquelas pessoas que acabaram de entregar a vida para Jesus, eles não sabiam como que ele chegou do outro lado. Não tinha caminho para chegar. E aquele missionário fez um círculo ali, começou a orar com as pessoas e começou a agradecer a Deus pelo milagre da salvação daquela família. E quando o missionário começou a orar e sentiu, e todas aquelas 5 pessoas sentiram a presença de Deus, o poder de Deus, então começaram a orar e agradeciam ao Senhor: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me trouxe aqui. Eu creio que o Senhor fez um grande milagre. Então naquele falava assim: vamos abrir os olhos. Abriu os olhos, sabe o que aconteceu? O missionário, ele já estava do outro lado do rio, dando tchau para aquela toda a família. Eu creio que Deus é poderoso e fiel. Você crê mesmo que Deus pode abrir o rio para você nessa noite? Levante as suas mãos e fale: eu creio, Deus é Deus do impossível. Aleluia, aleluia. Quem é como o nosso Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. Não tem nada impossível para Deus, e nós estamos sentindo que Deus realmente, Ele tem algo extraordinário para você nessa noite. Deus tem algo sobrenatural para você nessa noite, amém ou não amém? Outra coisa que Deus abre, além do mar vermelho e do rio, são os olhos. Diga assim: olhos. Tem muitas pessoas que estão cegas. Existem 2 tipos de cegueira: aquela cegueira natural e aquela cegueira espiritual. Jesus deparou com as duas. Tem pessoas que são cegas. Jesus deparou com um cego, Bartimeu, que eu gosto muito, conta muito a minha história. Jesus olhou para aquele cego e falava assim: abra os teus olhos e veja. Jesus abre os olhos, aleluia. Amém ou não amém? Diga assim: Jesus abre os olhos. Jesus abre os olhos, Ele tem poder para abrir. O cego estava ali clamando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, passando, olhou para aquele cego e falava: levanta-te e veja. Deus abre os olhos. Você não está vendo escape? Não está vendo solução? Você que não está vendo a sua vida mudar, você que não está vendo a transformação familiar, você que não está vendo algo extraordinário de Deus acontecer na sua vida, ou na vida material, ou na vida espiritual, saiba de uma coisa: nesta noite Deus vai abrir a sua visão e você vai ver o impossível de Deus tornar-se possível. Aleluia. Você crê nisso ainda? A que eu mais gosto, falando de abertura, foi quando Estevão estava sendo apedrejado. Diga assim: Estevão estava sendo apedrejado. Isso é o que mais me comove acerca de aberturas. Quando Estevão estava pregando o evangelho a toda a civilização daquela época, a todo o povo daquela época, e alguns começaram a perseguir Estevão, apedrejando. Quando ele estava quase à morte, e pregava e anunciava, os homens que estavam ali tacando pedra, diz a Bíblia, em Atos, que todos pegaram a pedra e começaram a atacar em Estevão, e de repente Estevão, ele cai de joelho. O que acontece? Ele olha para o céu. Sabe o que a Bíblia relata? Que ele olha para o céu e vê o quê? Os céus abertos para ele. Os céus abriu para Estevão.
Deus abre céu para mim, querido. Deus abre o céu para você. Deus abre o céu para a sua igreja. Deus abre céu. Ele olhou para o céu e ele falava assim: podem me apedrejar quanto vocês quiserem, porque o céu está aberto para mim. E sabe o que eu estou vendo? Eu vejo Jesus, o Filho do Homem, assentado à destra de Deus, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que Ele está me contemplando nesta hora. Deus está olhando para você, meu querido. Não pensa que os céus estão travados. Deus está olhando para você. Aleluia. Deus abre ou não abre? Amém ou não amém? Vamos voltar um pouquinho lá no Mar Vermelho. Preste atenção nesta ênfase. Preste muita atenção. Para eu ver o mar se abrir para mim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é obedecer. Porque se eu não obedeço o que Deus mandou me fazer, se eu não obedeço a ordenança de Deus, e a Bíblia fala que Moisés foi obediente ao Senhor, é por isso que o Mar Vermelho se abriu para ele, é por isso que ele marchou, é por isso que ele alcançou o extraordinário de Deus. Quer alguma coisa extraordinária na sua vida, na sua casa, na sua família? Creia, acredite no extraordinário de Deus, obedeça a Deus. Quem ainda quer atravessar o Mar Vermelho? Tem que obedecer. Moisés só conseguiu aquele grande milagre porque ele obedeceu. Porque Deus estava com ele, porque ele era um homem que obedecia. Fazia de tudo para obedecer. E nós, meus amados, temos uma grande dificuldade em obedecer. Nós temos uma grande dificuldade em obedecer a Deus. Muitas vezes nos esquivamos, muitas vezes fingimos que não escutamos, muitas vezes não acreditamos naquilo, muitas vezes acham que é do pregador, muitas vezes acham que é do louvor, muitas vezes acham que é versículo que não deveria estar na Bíblia, muitas vezes acham que ele é maior do que Deus, muitas vezes ele não acredita naquela palavra de Deus, e o mar fica travado para ele não consegue alcançar aquilo que Deus prometeu para ele. Quando nós falamos de a travessia de mar, todos os pregadores que eu conheço, que eles falam a travessia de mar, eles falam de conquista. Eu quero conquistar. Quem quer conquistar nessa noite? Eu quero conquistar. Não conquisto nada se eu não obedecer. Não consigo ultrapassar o Mar Vermelho se eu não obedecer. Não consigo conquistar algo na minha vida se eu não obedecer. E nós temos que obedecer a palavra de Deus. Quantas das vezes nós deixamos de obedecer a palavra de Deus e o mar não se abre? Quantas das vezes fazemos o que nós queremos e o mar não se abre? Quantas das vezes fingimos que não entendemos e o mar não se abre? Fingimos que não escutamos e o mar não se abre. A obediência faz o mar se abrir. E nessa noite, se você começar a obedecer a Deus, o mar vai se abrir. É necessário nós obedecermos mais. Quanto mais eu obedeço, mais mares vermelhos vão se abrir para mim. Quanto mais eu obedeço, mais o extraordinário de Deus vai acontecer na minha vida. Neste momento, eu quero que você tenha na sua mente uma coisa de obediência. Quanto mais você obedecer, Moisés deixou-se ser chamado filho da filha de Faraó. E foi morar no deserto, porque ele acreditava que Deus era poderoso. E Deus tinha algo extraordinário para ele. Deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, um príncipe, e foi morar no deserto. Porque ele acreditava em Deus. Ele obedecia a Deus. Pulemos agora para a vida de Paulo e Silas. Sabe por que as portas se abriram? Porque os dois adoravam o Senhor. Era louvor contínuo. A Bíblia relata que o nosso louvor tem que ser 24 horas ao Senhor.
Ainda que não esteja na igreja, ainda que não esteja assistindo louvor, ainda que meu rádio não esteja ligado, a minha vida tem que ser de adoração ao Senhor. Adoro o Senhor não só quando tem louvor, não só quando vem à igreja, mas eu adoro ao Senhor constantemente na minha vida. A minha vida é uma vida de adoração. Adoro 24 horas por dia, mesmo sem tendo louvor, porque eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade. E são esses que o Senhor vai vir buscar, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não aqueles que querem louvar somente, não, mas que se importa em adorar a Deus, porque eu tenho certeza, se você adorar a Deus, as portas vão se abrir para você, e você vai ver coisas impossíveis acontecer na sua vida. O milagre de Deus vai acontecer para você, ainda que tenha um ferrolho fechando a porta, Deus vai mandar um anjo e vai quebrar o cadeado, ainda que tenha uma tranca, Deus vai mandar um anjo com maçarico e vai esmiuçar e derreter a tranca, e você vai conquistar de Deus aquilo que está do outro lado para você. Alamachás. Eu creio no sobrenatural de Deus. Talvez alguma porta esteja fechada para você. Uma porta da família, uma porta do emprego, da aposentadoria, uma porta de algo. Quantas portas poderíamos numerar aqui? Saiba de uma coisa, se você adorar a Deus, não pela boca, mas pelo coração, deixar fluir, não só quando o louvor está tocando, que lindo, não somente neste momento, mas adorar a Deus em espírito e em verdade, fazendo o que Deus quer para a sua vida, as portas se abrirão para você, e você vai ver que Deus é poderoso. Aleluia. Então, se eu quero ver a porta aberta, eu tenho que adorar, exaltar o nome do Senhor por tudo que acontece na minha vida, por tudo que acontece. Quanto mais você adorar o Senhor, meu querido, mais as portas serão abertas. Quanto mais você exaltar o Senhor na sua vida, com a sua família, com a sua igreja, diante do seu líder, diante do seu subordinado, vivendo, exaltando e glorificando o nome do Senhor, mais as portas se abrirão para você. E nessa noite eu quero que as portas se abram para mim e abrem para você. Quem quer isso, levante a mão e fala: eu quero. Aleluia. 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 Quando eu falei de Eliseu e Elias, ou Elias e Eliseu, eu vejo dois homens simples, que além de acreditar, eles tinham fé, diga assim, fé. Como eu vou ver rio se abrir para mim, para eu passar para o outro lado, sair de uma situação de aperto, de uma situação de muitas vezes de adversidade, passando para o outro lado, porque foi Jesus que mandou me fazer isto? Como que eu vou fazer se eu não acreditar que é diferente da obediência, é diferente do louvor? Fé é impossível. É possível ter fé e fazer diante de Deus algo na minha vida. Eu tenho fé, porque a fé, meus queridos, move montanhas. Quantas das vezes nós não colocamos nossa fé em prática? Eu vejo aquele homem colocando a fé que ele recebeu do profeta Elias em prática. Recebeu o paletó, recebeu ali a blusa. Vamos ver onde está esse Deus de Elias. Então, sabe o que ele fez? Esbarrou a blusa ali no rio, e o rio se abriu. Sabe o que é isso? Demonstrando a fé. Se eu quiser ver o rio se abrir para mim, eu tenho que demonstrar que eu tenho fé. Não aquela fé em grande e enorme, não. Mas a fé como um grãozinho de mostarda. Porque eu vou falar a este monte, erga-te daqui e precipita-te ao mar. Assim vai acontecer na minha vida. Se você estiver passando por algo na sua vida que está te perturbando, use a tua fé. Fala assim: monte, sai daqui, vá para bem longe. Aí vai acontecer na sua vida. Tem que ter fé, diga assim, fé. Quem tem fé, levante a mão e fala: eu tenho. Jesus, quando curava o cego Bartimeu,
o cego Bartimeu, sabe o que ele fez? Jesus usou o amor e o poder. Quantos de nós não usamos o amor e o poder? Quantos de nós não colocamos a nossa fé, o nosso amor em prática? Falamos que amamos. Amar de lábios é muito fácil. Eu digo para alguém que eu a amo, mas o coração está longe de Deus. O coração está muito longe. Falo diante da igreja que eu amo, mas o meu coração está longe. É muito fácil amar de boca, mas o coração está longe. Jesus amava as pessoas. Vamos ver a civilização que Jesus amava. Cego, pobre. Jesus amava os paralíticos, os mendigos, quem não tinha casa. Amava os ricos também. E Jesus não tinha acepção de pessoas. E muitas das vezes, meus amados, nós fazemos acepção de pessoas. Queremos ser mais amigos dos que têm algo a nos oferecer. E Jesus andava, sabe como? Cego, leproso, pessoas que eram doentes, onde não tinham de morar, pelas praças, pelas ruas, pelos válidos,